vamos falar de líderes visionários, vamos falar de profissionais que estão sempre atentos às mudanças no mercado para ser um líder influente, para ter visão de oportunidade, compartilhar conhecimento, experiências e principalmente network, porque uma comunidade para líderes visionários, essa é a proposta do CEOs Club, uma iniciativa que visa integrar e ajudar empresários a se conectar e o que é mais importante, né, prosperar juntos. E a gente conversa agora com o empresário Jean Oliskovski, que é o idealizador do CEOs Club. Jean, bom dia, bem-vindo à Jovem Pan Joinville, obrigado por conversar com o ouvinte aqui da região. Bom dia, obrigado, Marcos, privilégio estar aqui com vocês, uma grande honra aí, e é isso, você falou tudo, a ideia realmente é criar conexão, é poder alinhar propósitos e gerar resultados aí que possam nos encher de orgulho. Uma frase que é utilizada pelo CEOs Club é: estar entre gigantes não é uma opção, e sim uma decisão. Como é que a gente toma essa decisão para estar, participar e ter a presença na roda dos gigantes, hein, Jean? Muito bacana demais essa tua pergunta. Cara, a principal de tudo é você realmente decidir que você quer construir algo, né, como eu comentei, do qual você vai poder se orgulhar. Estar entre gigantes é você ter o privilégio, como eu tenho, de diariamente estar me conectando com empreendedores, com líderes, pessoas que querem ser protagonistas da sua história e que querem prosperar. O CEOs Club ele tem esse foco de conectar esses players para que todos possamos construir assim e realmente prosperar de forma avançada juntos, compartilhando inteligência, experiências únicas e boas práticas de mercado. Quem é que está pronto para fazer parte dessa comunidade, né? Qual é a análise que se faz de um perfil para que esse empreendedor, esse empresário, esse CEO, esse diretor tenha condições de se juntar ao clube e também, de uma forma direta ou indireta, contribuir para o crescimento de todos os integrantes? Exatamente. O foco é contributivo, né? É a construção de um coletivo que nunca vai estar pronto, que vai estar sempre sendo escrito, sempre sendo remodelado, sempre sendo realinhado. O nosso foco, quando a gente criou o CEOs Club, foi justamente trazer uma casa para os empreendedores de médio porte, os empreendedores que faturam aí os seus de 10 milhões ano a 250 milhões ano. São os empreendedores médios, os sistemistas, aqueles que já têm acima dos seus 50, 60 colaboradores e que hoje estão sozinhos, estão na solidão do seu escritório, resolvendo seus problemas. A gente costuma dizer que esse cara está apanhando do mercado sozinho e que o foco da comunidade é realmente ele ter um porto seguro onde ele pode encostar e onde ele pode estar entre pares, para que ele possa trocar suas angústias, né, compartilhar de forma segura as suas angústias, compartilhar também as suas experiências, porque da mesma forma que eu tenho um desafio hoje, que o meu colega do lado já superou e vai poder compartilhar comigo um caminho, uma alternativa, a recíproca é verdadeira. Eu também já superei desafios que possivelmente esse player ainda vai enfrentar. Então, o foco sempre é ser a casa desse cara do médio, que quer ser grande, mas que hoje está extremamente sozinho, escalando essa montanha, com o ar cada vez mais rarefeito, né, mas entendendo que, cara, ele não precisa escalar sozinho, ele pode fazer isso numa comunidade que está aqui para apoiar. Jean, recentemente até, né, o CEOs Club até divulgou, né, mais de 500 milhões de reais de negócios fechados entre os membros. Para o ouvinte entender, né, como é que é criado esse ambiente para que tenha, né, de fato essa geração de negócios entre os participantes. São encontros, reuniões, qual periodicidade? Isso, a gente tem reuniões, né, que são a nível Brasil, onde a gente tem empreendedores do Brasil inteiro. Mas acho um pouquinho antes de eu falar de como é o processo lá dentro, acho que é legal a gente voltar duas casas e entender que muitas vezes esse empreendedor, esse empresário, ele não tem tempo de participar de alguns perfis de associação que são fundamentais, que, né, fomentam os negócios, mas ele não consegue. Por quê? Porque ele tem dificuldade nesses ambientes de encontrar somente pares. Normalmente ele vai encontrar pequenos empreendedores, microempreendedores. Então a distância entre os desafios que ele vive e o que a maioria dessa comunidade tem distanciam ele também da participação. Então a gente cria um ambiente seguro nos nossos encontros.
propício para que esse player possa ir lá compartilhar. E a gente fala sempre que no CEOs Club, a gente não... ninguém vai lá para vender, ninguém vai lá para comprar. Mas nós só temos homens e mulheres de negócio. Então, pessoas inteligentes, compartilhando essa inteligência, compartilhando experiência, participando de um momento único, de um ambiente que a gente faz questão de formá-lo de forma segura. Então, assim, nesses encontros, a gente não vai ter o consultor, a gente não vai ter a figura do coach ali dentro, a gente vai ter somente figuras de empresários e líderes que estão lá para compartilhar. Então, ele se sente seguro porque ele não vai ser julgado, ele se sente seguro para poder trocar essa experiência e colocar o seu desafio. Na hora que ele põe o desafio dele na mesa, naturalmente um colega pode falar, cara, eu já superei e interessante saber um pouco mais do teu negócio. Vou dar um exemplo aqui do que acontece no mercado quando a gente olha para essas oportunidades, né? Por exemplo, em algum momento a Van e o Forte Atacadista entenderam que eles tinham um público similar. O que eles começaram a fazer? Eles falaram, cara, em vez de eu ficar garimpando o mercado sozinho e você sozinho também, vamos começar a construir sempre que possível uma Van e um Forte Atacadista um do lado do outro, porque a gente consegue mixar essa carteira de cliente. Então, no CEOs Club isso acontece com muita frequência. Muitas vezes uma empresa que tem uma base de cliente grande, né, o CEO dessa empresa se conecta com o CEO de um banco que está começando agora, ou de uma seguradora grande que está em expansão, né, ou de algum dos nossos até patrocinadores, enfim, são empresas de maior porte, empresas líderes nacionais, e eles juntos constroem um novo produto, né, e esse novo produto somado passa de 500 milhões, hoje nós já estamos beirando 1 bi de faturamento de negócios que foram feitos entre os nossos membros. Outro exemplo é real estate, né, muitas vezes eu tenho uma construtora, eu estou erguendo 1, 2 prédios, mas, poxa, eu já tenho terreno para o próximo, já tenho projeto aprovado para o próximo, falta funding, né? Falta dinheiro. E, de repente, do clube, um CEO de uma outra empresa também é investidor de real estate. Isso já aconteceu também. Então, eles, nos nossos encontros, eles se conhecem, se conectam num ambiente seguro, numa experiência super bacana, sempre em ambientes como Casa Alto Lagoa, em Floripa, ou Le Barbaron, Praia Brava, Pé na Areia, né, onde a gente consegue trazer para essa experiência esses CEOs e eles podem compartilhar isso e estar aberto a oportunidades de fazer negócio. Não é vender e não é comprar. É uma mentalidade diferente para que você possa exponencializar resultados do seu negócio. Jean, com base na sua experiência até a atividade do CEOs Club, qual é o papel da empatia na liderança moderna e como é que ela contribui, né, para a construção de comunidades mais resilientes e inclusivas, justamente para gerar negócios, fortalecer a economia nesse ambiente, na comunidade onde os empresários estão inseridos, hein? Fundamental essa sua pergunta, porque a empatia é o futuro de qualquer negócio. Ela é o passado, ela é o presente e ela vai ser o futuro de qualquer negócio, independente das tecnologias que cada vez mais estão sendo aplicadas no mundo corporativo, no mundo, né, do modo geral, mas no mundo corporativo. A empatia, essa nossa capacidade de nos colocar no lugar do outro, é que garante a melhor comunicação. Você, como homem de comunicação, entende mais do que ninguém sobre isso, né, os desafios da comunicação, mas assim, é a empatia que ela garante que eu vou ter o maior nível de assertividade nesta comunicação. E quando eu trago a empatia, o primeiro plano, eu tiro ela da sombra e coloco ela como algo determinante, dentro das decisões que a gente vai tomar enquanto grupo, enquanto negócio, ela passa a ter uma conexão muito forte com a comunidade local. Empatia nenhuma IA vai conseguir ter. Empatia nenhuma realidade aumentada, virtual, mista, vai conseguir trazer para você. Empatia é um drive instalado no ser humano, né? E quando eu consigo parar, ter tempo para fazer esse tipo de análise e realmente entender pela perspectiva do próximo, eu consigo ser muito assertivo nas ações. Hoje, inclusive, a gente tem vários membros do clube que têm empresas, é frequente no clube ter membros que têm mais de uma empresa, tem alguns que têm 19, 20 empresas, mas é frequente uma dessas empresas ser voltada para o terceiro setor, ser voltada para a solução de problemas e desafios do cotidiano das comunidades, né, do entorno, dos bairros. Como a gente costuma ouvir, né, a inovação ela acontece no ponto de ônibus, na calçada, ela acontece onde tem gente.
né? Então, focado em desenvolver soluções assertivas para essas pessoas, eu só vou conseguir tê-las se eu tiver a empatia como assim um valor que tem que estar na primeira prateleira das minhas decisões. Então, quando a gente analisa com esse foco um pouco mais aberto, a gente vai ter um resultado final versus esforço versus solução muito maior. Isso é determinante, inclusive, para montar as nossas equipes, né? Porque quando eu utilizo essa visão, eu também vou montar equipes de trabalho que vão se conectar melhor com aquela proposta e, consequentemente, vão ter uma visão mais clara, vão trazer soluções mais claras e vão ter uma performance muito melhor. Empatia é um drive do ser humano e isso não é negociável. Jean, para o líder que quer ser um líder influente no cenário empresarial, local, nacional e até mesmo global, qual é o primeiro passo que ele precisa dar nessa jornada, hein? Cara, o líder ele tem que estar conectado com o futuro, mas entender que o futuro ele é construído no presente, né? E a gente sempre costuma dizer que a gente gosta de construir o futuro honrando a história. Então, a história de todos nós ela é repleta de erros e de acertos. Esses erros e acertos nos trouxeram até onde a gente está hoje. Esse líder, independente dele ser um empreendedor ou um intraempreendedor, afinal de contas, ele não faz nada sozinho. Importante a gente falar aqui nesse ambiente tão nobre quanto a Jovem Pan e News de Joinville, entender que a gente não faz nada sozinho. Então, eu preciso ter outros líderes junto conosco, eu preciso de outras pessoas que estejam sendo cultivadas ao nosso redor. Eu sempre penso que eu sei que eu estou no caminho certo quando os líderes começam a brotar ao meu redor. Então, estamos fazendo algo interessante. O primeiro grande passo que o líder tem que ter é ter uma postura de mentor. Qual que é a postura de mentor? A postura de mentor é aquele cara que transfere conhecimento, aquele cara que transfere inteligência, aquele cara que entende que a equipe vai cometer alguns erros. A equipe nunca vai fazer como você. Isso é um baita de um desafio, principalmente para o empreendedor, que às vezes começou sozinho, a empresa foi crescendo e ele fala, cara, minha equipe não entrega como eu. Nunca vai entregar. Mas a capacidade do líder de abrir mão disso, entender que existe uma curva de aprendizado e que a gente está lidando com pessoas, e mesmo a tecnologia tem a sua curva de aprendizado também, a IA generativa tem curva de aprendizado também. Então a gente tem que entender, abrir mão de algumas coisas, entender que alguns pequenos erros serão cometidos, importantes para o crescimento e para a curva de aprendizado da equipe, para que daí sim você possa começar a exponencializar, começar a ter resultados acima de uma curva linear de mercado. O primeiro grande ponto é entender que em alguns momentos da vida nós somos mentores e a gente tem que transferir o nosso conhecimento a outras pessoas. Em alguns momentos da vida nós somos mentorados, nós temos que aprender com as pessoas. Eu e a Sandra, que é minha esposa e sócia no Seus Club, em todos os negócios que a gente tem, a gente tem uma regra. Nós não temos o direito de conviver com reis e rainhas e não aprender com eles. Isso é uma obrigação que a gente tem. E nesse sentido, quando a gente analisa com esse olhar, todas as pessoas para nós são reis e rainhas. Eu aprendo com o CEO da empresa e aprendo com a tia do cafezinho. Da mesma forma que eu ensino o CEO da empresa, eu ensino a tia do cafezinho. Então, o tempo todo a gente entende essa figura de mentor. E as pessoas confundem a figura do mentor como um sábio que sabe tudo, um oráculo, né? Não, não é. Pelo contrário. O mentor do qual você pode confiar é aquele que, quando não tem uma informação, ele vai olhar no teu olho com empatia e vai dizer para você, eu não sei essa informação, vamos buscar isso junto? Porque aí sim se trata de você estar um ser humano frente a outro ser humano. Se eu não me engano, Carl Jung falou que quando você tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Talvez a maior síntese de empatia que eu já li. E nesse sentido, olhar dessa forma, construir uma história desta forma, como líder, entendendo que existe uma curva de aprendizado, que somos humanos e que é no erro que consiste o aprendizado, eu acho que é o grande ponto para os novos líderes, se colocar na figura e na postura do mentor. Tem um CEO de uma grande empresa aqui em Joinville, o Felipe Prates, que diz, quem entende de pessoas entende de negócios, então faz todo sentido, com toda a sua explicação aí. Jean, obrigado pela aula aí com o ouvinte, para o ouvinte da Jovem Pan Joinville, parabéns pelo trabalho no Seus Club
E quem quiser conhecer é só acessar lá o site, né? Tem todas as informações, dê uma olhada aqui rapidamente, www.seusclub.com.br. Parabéns pelo trabalho, sucesso no mundo dos negócios e vamos lá se fortalecer, porque todos ganham, os empresários, os CEOs, as empresas e a economia e a comunidade de uma forma geral. Obrigado pela oportunidade, irmão. Foi uma honra estar aqui com vocês. É sempre uma honra estar junto da Jovem Pan News, que faz um trabalho tão relevante, compartilhando inteligência que a gente pode confiar, compartilhando informações das quais nós podemos confiar no mundo onde confiança é um sentimento cada vez mais difícil da gente ter. Parabéns pelo programa, parabéns pela iniciativa e conte sempre com os seus planos. Da mesma forma. Obrigado, Jean.